Tema em Foco é um oferecimento de estofados JDS, CDL Santa Rita. Olá, tudo bem? Sou CL São Francisco. Estamos aqui no Tema em Foco, né, da Web TV Santa Rita TV. Então, hoje a gente traz aqui para vocês a nutricionista Lidiane Barros, que vai falar um pouquinho sobre os cuidados com a alimentação na gestação, nessa fase tão importante na vida da mulher. Boa noite, Lidiane. Boa noite. É um prazer tê-la aqui conosco. Prazer todo meu. Eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal que está em casa, que está assistindo, talvez esteja assistindo pela primeira vez o Tema em Foco. Você falasse um pouquinho sobre você, né, para a gente poder começar com as perguntas. Eu sou Lidiane Barros, sou nutricionista há 12 anos e venho atuando na área materno-infantil, que inclui tanto gestantes, lactantes e crianças. É o meu público-alvo no momento, e a gente traz orientações tanto a nível de gestação, de amamentação, também na questão da introdução alimentar até o lanche escolar e todas as demandas da infância também. E quais são os principais nutrientes, então, que uma gestante precisa incluir na alimentação, né, para poder garantir uma gravidez saudável? Em qualquer fase da vida, todos os nutrientes são muito importantes. Na gestação, a mulher tem uma necessidade aumentada. Alguns tipos de vitaminas e minerais chegam a ter uma necessidade duplicada. Então, em especial, nutrientes como o ácido fólico, ele é essencial para a formação do tubo neural e todo o sistema nervoso. Inclusive gestantes, mulheres, na verdade, que pretendem engravidar, já estão no processo de tratamento para a gravidez, geralmente se recomenda, com 3 meses antes desse processo, já iniciar a suplementação com ácido fólico. O ferro também é um nutriente fundamental. O ferro é responsável pelo transporte de oxigênio em todo o corpo, então muito importante para carregar toda a energia para a mulher, para a placenta e, consequentemente, para o bebê. Além disso, a gente tem o zinco, a gente tem magnésio, a gente tem complexo B, que também são nutrientes essenciais na gestação. E quais são os alimentos que a gente pode encontrar, que a mulher pode encontrar, o zinco, o ferro, entre outros? Complexo B a gente encontra primordialmente nos alimentos de origem animal, principalmente vitamina B12. A gente também encontra em oleaginosas, que são castanhas, amendoim, sementes. O ferro, a gente encontra o ferro animal e o ferro vegetal. O animal ele é mais fácil de ser absorvido, a gente encontra nas carnes. A carne vermelha tem uma quantidade ainda maior. O fígado, que é uma víscera, também tem uma quantidade muito boa de ferro, então a gente pode estimular o consumo. Claro que orientando, porque a carne é um alimento gorduroso, o fígado também, então a gente tem que ter esse controle de quantidades. E a gente também encontra o ferro de origem vegetal, que a gente encontra principalmente nos folhosos escuros. Então, couve, espinafre, rúcula. Lembrando uma coisa muito importante, que o ferro vegetal ele é de difícil absorção. Então, para a gente melhorar a absorção dele, é sempre interessante uma fonte de vitamina C. Então, junto ao almoço, o feijão também é uma boa fonte de ferro vegetal. Então, sempre junto do almoço é interessante uma laranja, um abacaxi, um kiwi, goiaba, que vai favorecer essa absorção desse ferro vegetal. Então, cada gestação, um acompanhamento específico, de acordo com o corpo, ou a receita serve para todas? Em termo qualitativo, que é a qualidade da alimentação, a gente tem recomendações padrão, né? Mas no quantitativo, aí vai ser específico para cada gestante. Cada um tem a sua necessidade e, assim como qualquer outra pessoa, a gente faz baseado na necessidade específica da gestante, na fase da gestação também, de acordo com a fase, vai variar a necessidade. E eu aproveito para fazer uma ressalva de que muitas gestantes acreditam que, por estarem grávidas, podem comer de tudo. Aquele velho ditado, né? Comer por 2. E, na verdade, isso é um mito. A mulher não precisa comer por 2. Como eu falei a princípio, a demanda de alguns minerais, de algumas vitaminas, realmente é aumentada, pode duplicar. Mas isso não quer dizer que o volume da alimentação vai ser aumentado. Então, a gente controla, ajusta a alimentação para a necessidade daquela gestante. A quantidade é individual. Então, existe alguma recomendação específica sobre a quantidade e a qualidade de proteínas, como gorduras, carboidratos, durante essa gestação? Então,
Mais uma vez, né, em relação à quantidade, a gente vai fazer individual também. Então, a gente tem o cálculo da necessidade calórica e dentro dessa necessidade calórica, a gente subdivide as porções de proteína, de carboidrato e de gordura. Mas em termos de qualidade, aí a gente vai optar por uma gordura insaturada, que é uma gordura mais saudável, a gente evita a trans e a saturada. O que é a gordura trans? Aquela gordura do sorvete, dos biscoitos recheados, da margarina. É aquele tipo de gordura que dá cremosidade, né, dá textura cremosa aos ingredientes. E a gente vai optar por aquelas gorduras insaturadas que estão na castanha, no amendoim, no peixe, no azeite, nos óleos vegetais crus, porque também quando a gente utiliza a fritura, a gente já modifica essa gordura, já não fica tão interessante na gestação. Em relação ao carboidrato, é muito bom salientar de que a gestação tem um risco aumentado para o desenvolvimento de diabetes. Então, mais do que tudo, é muito importante ter esse controle dos tipos de carboidrato. Quando a gente fala de carboidrato, a gente fala de massas, a gente fala de açúcares. Então, de preferência, os carboidratos complexos, que a gente chama, que é o arroz, a batata, o inhame. Ainda melhor, se for integral, então se for comer o pão integral, o biscoito integral, o arroz integral, são carboidratos de qualidade melhor. E quais os alimentos que são mais recomendados e quais devem ser evitados para uma gestante, né? Para reduzir o risco de complicações. No caso, você já falou alguns, né? Alimentos naturais, então quanto mais natural, quanto mais saudável, baseado em frutas, baseado em verduras, alimentação, uma porção entre 3 a 5 porções de frutas e de vegetais por dia, é uma quantidade ideal. Alimentação padrão, carne, feijão, arroz, cuscuz, batata, inhame, macaxeira, o padrão, o tradicional, e o que ela deve fugir é dos industrializados. Então, evitar linguiça, salsicha, mortadela, os embutidos de modo geral e os enlatados. Porque além do diabetes, que eu falei que é uma fase que tem uma tendência maior a desenvolver o diabetes, a hipertensão também. Então, os alimentos, os embutidos, os enlatados, eles têm uma quantidade maior de sódio, que pode favorecer o aumento da pressão, aí vem a retenção, todas essas questões da gestação. E, além disso, existem muitos aditivos químicos, inclusive muitos cancerígenos, que vão prejudicar tanto a saúde materna quanto a saúde do bebê. E como lidar com os desejos alimentares e aversões comuns durante a gravidez, sem prejudicar a nutrição? Porque tem algumas senhoras, algumas mulheres que, por exemplo, elas não gostam de determinado alimento, mas é recomendado. E outros, a gente sabe que não faz bem, como você já acabou de falar, os enlatados, e a gente sabe que isso é prejudicial. E como lidar com uma pessoa que já tem esses hábitos alimentares e agora, no momento de gestação, precisa de um acompanhamento? Então, de modo geral, a gente precisa de uma orientação profissional. Por conta própria, é muito difícil a mulher conseguir se ajustar na alimentação. Por quê? Uma orientação profissional faz diferença. Porque a gente vai calcular a alimentação dela para as necessidades. Então, a gente vai conseguir colocar os nutrientes na quantidade adequada, na hora adequada. Então, vai evitar essa fome excessiva, essa vontade de comer fora daquele padrão alimentar. Mas, claro que equilíbrio é tudo, né? Se a mulher sentir o desejo naquele momento de comer algum item que está fora da dieta dela, não vai fazer problema nenhum com equilíbrio ela comer aquele item, né? Se faz parte do desejo. Se ela tem aversão a algum alimento, a gente tenta substituir. Então, dentro dos alimentos, existem grupos. Por exemplo, feijão. A mulher enjoou o feijão, por exemplo. A gente pode substituir pela lentilha, pelo grão de bico, pela ervilha. Então, a gente vai sempre tentando fazer substituições dentro do mesmo grupo. E uma coisa para evitar o enjoo também é essa variedade. Então, evitar comer sempre, todo dia, o mesmo alimento, que vai favorecer o enjoo. Além da aversão e dos desejos, eu queria entrar nesse contexto aí também do próprio enjoo, né? Que muitas mulheres têm e que também a alimentação saudável faz diferença nesse período. Comer nos horários certos, não esperar sentir fome.
né? Evitar os alimentos muito temperados, muito picantes, pimenta, temperos industrializados, todos eles favorecem o enjoo também. E as vitaminas, elas também ajudam. Então, em alguns casos, a gente até utiliza a suplementação de complexo B, que favorece o enjoo. E vai favorecer todo o contexto da questão da compulsão alimentar, desse desejo, né, excessivo dessas vontades. Então, o ajuste alimentar, de modo geral, é o que vai favorecer a melhora da aversão, a melhora dos desejos e a melhora dos enjoos também. Então, os desejos não são apenas fricote, não é uma questão cultural. O desejo, ele realmente acontece no gestante, não é? Acontece. Tá gostando desse episódio? Agora ele pode ficar ainda melhor se você assistir no conforto de um estofado JBS. Escaneie esse código, tem acesso ao nosso catálogo completo e escolha o seu novo sofá. Alimentação por conta própria. Na gestação, que é uma fase de maior sensibilidade, isso se torna um risco ainda mais aumentado. Falei, repeti e vou repetir novamente, as demandas de vitaminas e minerais se alteram, né, aumentam nesse período de gestação, mas não justifica que a gestante tome a suplementação por conta própria e de qualquer jeito. Então, o primeiro passo é procurar um profissional médico e nutricionista vão orientar as suplementações adequadas. Nem todas as mulheres vão precisar de suplementação, porque a primeira estratégia que a gente vai utilizar é a alimentação. Então, se a gente está conseguindo dar o aporte daquele nutriente que a mulher precisa na alimentação, a gente não precisa suplementar. Inclusive o próprio ferro, algumas mulheres nem precisam suplementar, que é padrão, ácido fólico e ferro, as mulheres suplementam naturalmente na gestação, por conta da importância que eles têm nesse processo. Mas algumas mulheres estão com a quantidade de ferro ideal no corpo e a gente pode suspender. Então, esse acompanhamento do profissional é importante, porque a gente vai suplementar baseado nos hábitos alimentares, no que a mulher está comendo. Naquele período, a gente vai conseguir saber quais os nutrientes que ela está consumindo. E nos exames. Então, os exames, a gestante faz uma série de exames por muitos períodos, né, da gestação. Então, a gente vai conseguindo acompanhar como é que estão as vitaminas e os minerais e o que é necessário suplementar. Quando a mulher, principalmente nos primeiros 3 meses, que tem mulheres que sofrem muito com enjoo, com vômito, ou até mesmo com as aversões, né? E algumas acabam correndo o risco de comer aquém da necessidade, né, podendo trazer dano para ela e para o bebê. Então, nesses casos, aí a gente pode suplementar até mesmo carboidrato, até mesmo proteína, mas, claro, com a recomendação ideal, né? A gente vai observar, vai perceber se de fato ela está comendo aquém da necessidade e a gente vai suplementar aquele nutriente específico. Então, não tomem suplementação por conta própria, procurem a ajuda do profissional para direcionar. E você atende em alguma clínica específica, particular, teu atendimento? Deixa o teu contato também, porque se alguém se interessa em ter um acompanhamento com você, como faz? Eu atendo aqui em Santa Rita, atendo na farmácia A Genérica Farma, lá em Tibiri 2, e atendo na Clínica Amor Saúde, em Mangabeira. Também atendo na residência, principalmente gestantes, né, que está com a demanda maior, um cansaço maior. Então, muitas delas eu atendo na residência também. E o meu contato, meu WhatsApp é 83 99862 0839 e meu Instagram é Tia Nutri Lide. E quero te agradecer, certo? Por essa aula, né, que você nos deu sobre nutrição, sobre gestação, sobre acompanhamento. Isso foi muito importante e é importante para muitas mulheres que estão aqui nos assistindo. Então, mais uma vez, Lidiane, quero agradecer você por sua participação aqui. E se você gostou, curte, compartilhe, porque eu saber, o conhecimento é para todos. E é um prazer sempre estar com vocês. Obrigado. Obrigada.